Isso. Confia em mim, irmão. Tomar a frente desse movimento vai ser muito bom para você, Francisco. Boa noite, gente, tudo bom? Vocês estão me ouvindo? Não, você não está aqui também. Comecei a te ouvir agora, professora. Agora? Melhorou? Estão ouvindo, gente? Aqui tá normal, professora. Tá Tá normal, te né? ouvindo. Então tá bom. Só para confirmar, então. Beleza. Vamos aguardar mais uns 3 minutinhos para a gente poder iniciar, tá bom? Eu tenho que o pessoal termina de ingressar na reunião, tá bom? Quem já está aqui é a Bruna, Cleidson, Daniela, Eduarda, Evelyn, Franciele, Givanessa, Giovana, a Mara, Luana e a Mariana, ok? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na última aula, eu parei, foi em bolhas cardíacas, não foi isso? Alguém pode confirmar para mim? É porque a turma de vocês está um pouquinho diferente das outras, e pelo que eu notei aqui, eu parei em bolhas cardíacas. Você confere para mim? Cheguei a falar da primeira e segunda bolha cardíaca. Quem pode confirmar, por gentileza? Foi isso mesmo, professora. Foi, não foi? Cheguei a explicar toda a primeira bolha e a segunda bolha cardíaca.
E hoje eu ia começar a falar de pressão arterial, não foi isso? Você falou mais da primeira, na Da segunda nem primeira. tanto. A Foi segunda da não. primeira. A primeira, então vamos voltar no outro slide. Então eu queria só confirmar aqui, então. Então vamos lá, né, gente? Eu cheguei a falar desse desenho para vocês aqui, não cheguei a falar? Quem estava na aula Sim. passada, cheguei, né? Beleza. Chegou. Então, assim, isso, ótimo. Então, só para poder a gente conseguir se situar na disciplina, né? O pessoal que não estava presente na aula passada, mas eu acho que é capaz de estar, porque toda semana acabam sendo os mesmos alunos, né? Então, vamos tentar só recapitular algumas coisas importantes, né? A gente viu que ciclo cardíaco seriam todos os eventos que acontecem com a passagem de sangue pelo coração, não é isso? A gente viu que para o coração receber esse sangue e passar para frente, ele depende de dois movimentos, na verdade. O movimento de sístole, que seria a contração, e o movimento de diástole, que seria o relaxamento, né? Lembrando que acontece primeiro, né, a sístole atrial, ou seja, a cavidade de cima, ela contrai, enquanto o ventrículo embaixo ele está relaxado. Vocês devem lembrar disso, tá? A partir do momento em que o sangue ele é empurrado do átrio para o ventrículo, igual vocês estão vendo nessa figura que eu coloquei para vocês, observa que A representando o átrio, V representando o ventrículo. O átrio, ele vai contrair, e a partir do momento que ele faz essa contração, o sangue ele é ejetado para o ventrículo. Tá? Só um minutinho, gente, só um minutinho. Então, a partir do momento em que a gente faz a sístole atrial, ou seja, que o átrio ele entra em contração, ele vai pegar todo esse conteúdo que está nessa parte superior do desenho que vocês estão vendo aqui e vai jogá-lo para baixo, tá? E a partir do momento em que esse sangue ele desce, nós vimos que essa válvula, a válvula atrioventricular, ou seja, a válvula que está entre o átrio e o ventrículo, ela permanece aberta no momento dessa passagem. E a gente viu que depois que esse sangue todo ele desce para o compartimento inferior, ou seja, para essa região do ventrículo, o que vai acontecer com essa válvula? Essa válvula ela vai fechar. Na hora que a válvula fecha, o sangue que está embaixo, que está aqui no ventrículo, ele vai tentar voltar para o compartimento anterior. Então, nessa tentativa de voltar para o compartimento anterior, ele vai acabar esbarrando nessa válvula que está fechando nesse momento. Então, nesse momento, a gente escuta um barulho, que é o tum que o nosso coração faz, tá? Então, esse tum, esse barulho, ele recebe o nome de primeira bulha cardíaca, ou seja, primeiro barulho do coração. Então, a primeira bulha cardíaca, ela se deve a quê? Ela se deve ao fechamento das válvulas atrioventriculares, ou seja, a válvula mitral, que está do lado esquerdo, e a válvula tricúspide, que está do lado direito. Tá? Então, essas válvulas, elas fecham, o sangue ele tenta retornar e bate nessa válvula, então dessa forma a gente vai escutar o barulho, que é o barulho da primeira bulha cardíaca, que na verdade a gente chama, tá bom? Então, se de repente essa válvula ela não estiver fechando tão bem, a gente viu que o sangue ele acaba escapando para o compartimento anterior. Então, em vez de a gente escutar um tum, que é um barulho seco, né? A gente escuta um sum. O que é esse sum? Esse sum, na verdade,
é um barulho do sangue regurgitando para o compartimento anterior, ou seja, ele está voltando aqui nesse desenho do ventrículo para o átrio, ou seja, indo de baixo para cima, sendo que o ciclo normal é de cima para baixo. Tá? Então, um pouco desse sangue está voltando. E aí a gente escuta, né, o sopro cardíaco. Tá? O primeiro, nesse caso, um sopro causado na primeira bolha, que pode ser, como eu falei, na mitral, que pode ser, como eu falei, na tricúspide. Tá? A partir do momento em que o sangue ele desceu aqui para baixo, ele veio para esse compartimento, para o ventrículo, o que vai acontecer com esse ventrículo, gente? O ventrículo da gente, ele sofre 2 momentos de contração. O primeiro momento é o momento que a gente chama de sístole sem ejeção. O que seria essa sístole sem ejeção? Essa sístole sem ejeção, na verdade, ela já começa a acontecer na hora que a válvula está fechando. Essa válvula de cima, ela fecha, inclusive por esse movimento de contração, é como se fosse uma contração isométrica. É como se o músculo cardíaco estivesse se preparando, de fato, para contrair. É uma tensão gerada na parede do ventrículo. Então, depois que ele gera essa tensão, aí, de fato, ele vai encurtar. Você vai reduzir o tamanho desse ventrículo. Aí você já entra numa outra fase que a gente chama de sístole com ejeção, tá? Então, primeiro, o ventrículo, ele se prepara, ele gera tensão e depois você reduz o tamanho do ventrículo. Quando você faz essa tensão seguida dessa contração, diminuindo o tamanho dele, essa válvula de baixo que vocês estão vendo, que está escrito válvula semilunar, tá? Essa válvula, quando é do lado esquerdo, a gente chama de semilunar aórtica, ou válvula aórtica. E quando ela é do lado direito do coração, é a válvula semilunar pulmonar ou válvula pulmonar, ok? Então, quando o ventrículo ele entrou em ejeção, ele começou a contrair, diminuir o seu tamanho, essa válvula ela vai abrir. Todo esse conteúdo que está aqui nesse recipiente do ventrículo, ele vai descer em direção a esse tubo que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, esse tubo, vamos fazer de conta que seja do lado esquerdo, então esse tubo aqui seria quem? Seria a artéria aorta. Só que tem um detalhe, essa artéria aorta, quando essa válvula ainda está fechada, o sangue que está estacionado ali, ele faz uma pressão na parede dessa artéria aorta. E a pressão gerada ali é em torno, mais ou menos, de 80 milímetros de mercúrio. Ou seja, enquanto o nosso ventrículo está relaxado, enquanto ele está em diástole, a válvula embaixo está fechada e a tensão que o sangue faz na parede da artéria, a pressão, no caso, ela é em torno de 80 milímetros de mercúrio. A partir do momento em que você contrai esse ventrículo, o conteúdo dele vai ter que ser jogado nesse local que está com uma pressão sanguínea de 80 milímetros de mercúrio. Então, nesse caso, esse ventrículo, quando ele for contraído, quando ele for espremido, ele vai ter que fazer uma pressão dentro dele maior do que esses 80 que já tem no leito arterial, na região da artéria. Por quê? Porque se ele fizer a mesma pressão de 80, o sangue ele fica estacionado. Ele não vai nem de um lado para o outro lado. Uma vez que eu quero pegar o que está no ventrículo e jogar para a artéria, eu tenho que jogar uma pressão maior do que 80. Então, essa pressão, esse sangue, ele vai sair do ventrículo uma pressão aproximadamente de 120 milímetros de mercúrio. Então, quando ele vai lá e contrai, gerou essa pressão de 120, esse sangue ele vai ser ejetado para aquela artéria que antes tinha uma pressão de 80, tá? Então, nesse momento, quando o sangue ele saiu e veio para a artéria, essa válvula, que é a válvula semilunar, que até então estava aberta, ela agora vai fechar. Ao fechar, o sangue vai tentar retornar, só que ele vai bater na válvula que está fechada. Então, nesse momento, a gente vai escutar um segundo barulho. Por que desse barulho? A válvula de baixo está fechando e o sangue está tentando retornar. Ao tentar retornar, ele bate na válvula que está fechada. Então, a gente vai auscultar o segundo barulho. Esse segundo barulho nós chamamos de segunda bulha cardíaca.
Professora, essa válvula de baixo, ela pode ter problema também? Pode ter problema também. Ela pode estar não fechando direito, como a situação anterior que eu expliquei? Pode também. Então, em vez de você ter sopro na válvula atrioventricular, se o problema for embaixo, você vai ter um sopro na válvula semilunar. Então, ao invés da gente escutar um tum, um tá, o tá, que seria essa segunda bolha cardíaca, se essa válvula de baixo tiver um sopro, em vez do tá, você escuta um sá. O que é um sá? O sangue que está na artéria, parte dele acaba retornando para a região do ventrículo. Resultado, né, você não vai conseguir jogar todo o sangue que deveria para aquela região da artéria aorta, tá? Então, primeira bolha cardíaca ocorre na válvula de cima, na atrioventricular. Segunda bolha cardíaca ocorre na válvula de baixo, fechamento da semilunar, que pode ser aórtica ou pode ser pulmonar, certo? Se você tiver um sopro na primeira bolha, você escuta um sum, tá. Sum, tá. Se você tiver um sopro na segunda bolha, você vai escutar um tum, porque a primeira tá boa, e um sá, porque na verdade você não vai escutar aquele barulho seco. O sangue ele vai acabar regurgitando, vai acabar voltando em direção ao ventrículo. Algum de vocês não entendeu esse processo? Tudo tranquilo até aqui? Beleza? Então, isso aqui foi recapitulando uma coisa que a gente viu na aula passada. Primeira bolha cardíaca, segunda bolha cardíaca, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês outra situação onde você consegue ver a válvula, tá? Se vocês observarem aqui, aqui você consegue ver bem a válvula, que seria a atrioventricular, tá? Do lado esquerdo, do lado direito. Tudo bem? E aqui você consegue ver bem, se você observar em vermelho aqui eu tenho uma artéria aorta. Em azul saindo do coração, eu tenho aqui a válvula pulmonar. Então, se você observar na saída, bem na boca da artéria aorta e da artéria pulmonar, vocês vão encontrar, tá, as válvulas que eu estou falando. Só que a válvula aí, no caso, da segunda bolha cardíaca. Lembrando que do lado esquerdo, saindo ali da aorta, a gente tem a artéria, a semilunar aórtica, ou válvula aórtica, tá? Enquanto que do lado direito, a gente teria aquela outra válvula, que é a válvula, ou válvula pulmonar, ou semilunar pulmonar, é a mesma coisa. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ok? E agora, eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante aqui, quer ver? Quando o sangue... Deixa eu só entrar aqui. Isso aqui que eu coloquei, esse desenho que eu coloquei para vocês, vamos tentar se situar nesse desenho, tá? Primeiro você vai pegar o lado esquerdo do desenho e observar que eu tenho como se fosse um tubo cinza, onde está escrito débito cardíaco, ok? O que seria esse débito cardíaco? Vamos fazer o seguinte, gente, essa parte cinza, faça de conta que é o seu ventrículo, tá? Daqui a pouco você vai entender o porquê disso. Faça de conta que essa parte cinza desse tubo seja o seu ventrículo, ou seja, um pedaço do seu coração. Agora você vai ali, aonde tem resistência periférica total, do seu lado esquerdo, vocês estão vendo em preto e rosa, faz de conta que aqui seja o final do seu vaso sanguíneo. Tudo bem? Então, de um lado a gente tem o coração, do outro lado a gente tem lá na frente o vaso sanguíneo. E entre os dois, essa parte abaulada, faz de conta que seja a saída da sua artéria aorta. Tudo bem? Então, nós temos aqui o coração, temos a saída da aorta e temos a aorta mais lá na frente, tá? Temos os vasos que vieram a partir da aorta que estão lá mais na frente. Então, vaso, coração, artéria aorta. Ok.
Então, quando eu falei para vocês que o coração, ele contrai, o ventrículo contrai e joga o sangue na artéria, quando a artéria da gente recebe esse volume de sangue, o que acontece com a artéria da gente? Ela vai pulsar. Ela vai pulsar. Cada vez que o ventrículo faz isso aqui, que ele contrai, a artéria pulsa. Contraiu, a artéria pulsa. E cada vez que o ventrículo contrai e que joga o sangue ali na artéria, que faz ela pulsar, qual é a pressão que o ventrículo está jogando naquele lugar? Mais ou menos aquele 120 que eu expliquei para vocês. Ok? A gente viu que no desenho anterior, a gente tinha um coração e que na saída do coração, você tinha a artéria aorta, que eu falei que no início tinha uma pressão de 80. E o ventrículo tinha que espremer aquele sangue que estava dentro dele para jogar para essa artéria aorta. Mas a pressão teria que ser mais do que 80. Para quê, gente? Por que eu preciso de uma pressão mais que 80? Para você conseguir deslocar aquele sangue que está ali. O sangue ele tem que ter força para ir até o teu dedão do pé e retornar para o seu coração. Então, eu preciso dessa pressão. Então, essa pressão é uma pressão de mais ou menos 120. No início, ela era 80, quando o sangue estava parado. Quando você jogou o sangue na artéria, a artéria pulsou porque ela recebeu essa pressão de 120. Deu para entender, gente? Por isso, inclusive, que nesse desenho que vocês estão vendo aqui, a região referente à artéria, ela está dilatada. Porque está demonstrando aqui para vocês que cada vez que o coração ejeta o sangue, ela dilata porque recebe essa pressão de mais ou menos 120. Tá claro para vocês até aqui? Daqui a pouco a gente vai dar nome aos bois. O que é esse 120 e o que é esse 80. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, do lado direito da tela, onde vocês estão vendo em cinza, que tem a palavra débito cardíaco, vamos entender primeiro o que significa débito cardíaco. Quando você pegar qualquer livro de fisiologia, o Guyton, Linda, você vai ver esse termo, débito cardíaco, tá? O que é isso? Débito cardíaco, gente, é a quantidade de sangue que sai do seu coração em 1 minuto. Tipo assim, vamos dizer que o seu coração, ele bombeia 60 vezes por minuto. Ou seja, você tem uma frequência cardíaca de 60 batimentos por minuto, por exemplo, tá? E cada vez que ele bombeia, que ele joga o sangue para frente, com essa pressão de 120 que eu falei para você, ele está jogando quantos ml para essa artéria aorta? Em torno, mais ou menos, ali de uns 120 ml. Ou seja, cada bombeada que o coração dá, ele joga para frente 120 ml. Se o meu coração em 1 minuto bate 60 vezes, 60 vezes 120 dá o quê, gente? Quem calcula aí para mim? 60 vezes 120. Calcula alguém aí. 7.200. Quanto? 7.200? 7.200. Ou Isso. seja, em um minuto, quantos litros de sangue o seu coração consegue jogar para o seu corpo? 7 litros e 200 ml de sangue. Ou seja, ele movimenta isso a partir do coração, ele joga para frente isso daqui. Isso vai para onde, gente? Vai para o seu cérebro, vai para o seu rim, vai para o seu fígado, vai para o seu baço, vai para a sua perna, vai para o dedão do pé. Entendeu? Então, assim, essa bombeada, esse sangue que ele joga para frente, a cada batida que ele dá, a gente chama de débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é o que sai do coração por minuto. Então, o débito cardíaco, ele depende de quê? Ele depende da força de contração do seu coração para jogar esses 120 ml para frente. E depende muito também que você tenha esse volume de sangue no seu corpo. Vamos imaginar, por exemplo, que o indivíduo tenha sofrido uma hemorragia muito grave. Sofreu uma hemorragia, perdeu muito sangue.
Você acha que cada bombeada que ele der, ele vai jogar para frente 120 ml? Sim ou não? Ele perdeu muito sangue. Você sofreu hemorragia e perdeu muito sangue. Tu acha que cada vez que ele bombear o sangue, ele jogar lá para a saída da sua artéria, uma quantidade de sangue, você acha que ele vai conseguir jogar 120 ml a cada bombeada? O que vocês acham, gente? Vai jogar para frente 120 ml, vai jogar mais que isso ou menos que isso? Hein? Tô esperando vocês me responderem. Gente, vamos lá. Calcula comigo aqui. Você sofreu hemorragia. Você tem no corpo 5 litros de sangue. 5 litros de sangue. Tu jogou para fora 1 litro de sangue. Vai ser o mesmo tanto de sangue que vai chegar no seu coração ou vai chegar menos? Menos. Chega menos. Vai chegar a menos, concorda? Então eu posso dizer que o seu débito cardíaco vai estar normal ou ele vai estar reduzido? Reduzido. Reduzido. Vai estar reduzido, consequentemente vai estar reduzido. Como é que vai estar a pressão arterial dessa pessoa? Baixa. Vai estar Vai baixa. tá baixa. Vai estar baixa. Gente, o que você já parou para pensar? O que é pressão arterial? Olha o nome, pressão arterial. O que você acha que é isso? Quando você fala, o indivíduo É a está com pressão que o pressão sangue alta. jorra na artéria. Exatamente. Ou seja, cada vez que ele joga para frente, ele jogou o sangue com a força de quanto? Não foi uma pressão de 120? Só que antes eu falei para vocês que já tinha sangue ali estacionado, fazendo uma pressão na parede da artéria com uma pressão de 80. Então, olha só, você tem aqui a artéria. Quando o ventrículo está em diástole, quando ele está relaxando, tem uma pressão de 80 na artéria. Quando o ventrículo faz a sístole, você joga nessa artéria uma pressão de 120. Aí a artéria faz isso aqui, ó. Ela dilata e volta, dilata e volta, dilata e volta. Ou seja, 120, voltou para 80. 120, voltou para 80. 120, voltou para 80. Esse 120 não foi no momento em que você gerou uma sístole no ventrículo? Os 80 não foi no momento que o coração estava dilatando para receber mais sangue? Então, quando você ouve falar assim, o indivíduo tem uma pressão 120 por 80 ou 12 por 8, o que significa isso? O 120, ele representa o quê? Ou 12 representa o quê? A força de contração desse coração. E esses 80 representam o quê? De onde vem esses 80? O que seria esses 80? É no momento que o coração da gente está relaxando, ele está entrando em diástole. Aí o sangue que está ali, ele não vai vazar todo não, vai ficar um pouco de sangue ali ainda. Aquele sangue que vai estar acumulado ali, ele vai estar fazendo uma pressão na artéria, que é de quanto? Que é de 80. Até ele receber a próxima bombeada e receber uma pressão de 120. Aí volta para 80. 120, volta para 80. Entenderam, gente? Por isso que é pressão arterial, tá? Essa pressão, ou seja, a pressão que você faz na artéria. Pressão que você faz na artéria. Só que essa pressão arterial da gente, ela depende de vários fatores. Para você entender um fator importante que regula a nossa pressão arterial, a gente vai pegar um outro desenho. Gente, ele ficou meio desfocado, a imagem não ficou muito boa, não. Mas eu acho que eu vou conseguir trazer o que eu preciso para vocês aqui, tá? Vamos viajar comigo nesse desenho que eu fiz. Todo mundo está localizando aí o vaso no número 1? Conseguiram aí visualizar? Sim. Sim, pegou o número 1 Sim. aí. Esse número 1, vamos fazer de conta que seja a sua artéria aorta, certo? Então, o número 1 é a sua artéria aorta.
A artéria aorta, grudado no número 1, número 0 ali, número 0. Quem seria o número 0, por exemplo? Seria o coração da gente. Então, você tem o coração e, em seguida, você tem a artéria aorta. Da artéria aorta, o que vai acontecer com ela? À medida que ela vai andando, ela vai sofrendo várias ramificações. Essas ramificações, ou seja, as artérias que surgiram a partir da artéria aorta, nós damos o nome de artérias sistêmicas. Tudo bem? Então, quem são essas artérias sistêmicas? Já ouviu falar de artéria carótida? Já ouviu falar de artéria braquial? Artéria renal, artéria hepática, Sim. artéria esplênica. Todas essas artérias, elas vieram a partir da aorta. Ela não é tão grossa quanto a aorta. Observa no desenho, ela é um pouquinho mais estreita que a aorta. E ela veio a partir da aorta. Então, vamos chamar o número 2 aqui de artéria sistêmica. Tá? Então, faz de conta que essa artéria sistêmica, que seja, por exemplo, vamos imaginar que uma delas aqui seja a artéria renal. Ou artéria carótida, que é aquela que vai lá para o cérebro. Essa artéria, artéria carótida, o que vai acontecer com ela? Ela vai ramificar, que vai ramificar, que vai ramificar. Chega uma hora que uma artéria carótida formou várias artérias pequenininhas, que está representado aí pelo número 3. E essa artéria pequenininha, ela recebe o nome, gente, de arteríola. Arteríola. Na verdade, essa artéria número 3, nos livros, vocês vão encontrar como arteríola, meta-arteríola e esfíncter pré-capilar. Tá? Esses 3 tipos de artériazinhas, eles, na verdade, qual que é a grande sacada, a grande característica dela? É um vaso bem fino, que em volta dele tem uma camada de músculo liso. Então, se você tem uma camada de músculo liso em volta da artéria, esse músculo ele tem a capacidade de fazer o que a gente chama de vasoconstrição, ou seja, fechar, e ele consegue fazer a vasodilatação, ou seja, abrir. Ou seja, o vaso contrai, o vaso abre. O vaso contrai, o vaso abre. Então, esses, vamos pegar a arteríola representando todos esses vasos. Então, como se o número 3 ali fossem vasos que conseguem dilatar e conseguem contrair, tá? A minha artéria aorta consegue fazer isso? Não, ela pulsa, mas ela não dilata e ela não contrai. A minha artéria sistêmica consegue fazer isso? Não. As arteríolas, sim, elas conseguem contrair e elas conseguem dilatar. Ela tem essa característica, certo? Então, vamos pegar agora e vamos voltar para esse desenho aqui. Observa que eu coloquei aqui nesse slide, embaixo, onde está em preto aí, tem a palavra arteríola. Ou seja, eu tenho um coração de um lado, débito cardíaco de um lado, eu tenho a arteríola na outra ponta, está em preto, e entre os dois eu tenho a artéria aorta, certo? Agora vamos brincar com essa história aqui. Vamos fazer de conta que o meu coração, que está ali em cinza, tá? Ele seja uma torneira. Então, a torneira, eu abro a torneira e eu fecho a torneira quando eu quero. Vamos fazer de conta que tudo que está em rosa aí seja uma mangueira que eu coloquei acoplada nessa torneira. Então, aqui eu tenho um coração, coloquei que é uma torneira, coloquei uma mangueira fixa nessa torneira. Tudo bem? Agora, olha o que eu vou fazer aqui, gente. Professora, Oi, pode falar. começou a dar interferência no áudio aí, não sei se é o meu aqui ou se É é só- ou de alguém que está ligado no microfone. Deixa eu ver aqui, peraí. Liga só um pouquinho, Cleiton. Deixa eu ver se tem alguém ligado aqui. Gente, dá uma olhada no todo mundo antes da gente continuar. Deixa eu ver se tem alguém que está ligado aqui. Dá uma olhadinha nos microfones de vocês. Estão todos desligados para não dar interferência. Eu acho que agora vai, viu, Cleiton? Estão todos desligados, tá?
Você continuar não escutando, você me fala que a gente tenta voltar. Certo? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos voltar à história. Torneira, mangueira. Vou ligar a minha água e vou desligar a minha água. Vou ligar a minha água, vou desligar a minha água. Vamos imaginar que você esteja regando o seu jardim com essa mangueira, certo? Liguei a torneira, a água foi, saiu lá no final dela. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, tem uma planta que está muito longe e a sua mangueira não vai até lá. Como é que você faz para molhar, para gerar uma pressão grande e conseguir molhar aquela planta que está bem longe? Como é que você faz? A mangueira não está indo até aquela planta que está mais distante. Como é que você faz para a água espirrar? Você gerar pressão para essa água espirrar? Pressiona a ponta da mangueira. Pressiona a O ponta gato da fica mais- mangueira. Exato. Quando eu pressiono, Adailton, a ponta dessa mangueira, o que eu estou fazendo com a pressão dentro da minha mangueira? Está forçando a pressão, né? Estou forçando. Ou seja, eu estou aumentando a pressão ou eu estou reduzindo a pressão? Está reduzindo a pressão. Será? Não. Está aumentando a pressão. Estou aumentando a pressão na minha mangueira, concorda? Concordo. Então, presta atenção. Olha esse desenho que eu fiz aqui para vocês. Eu falei que o cinza é como se fosse o coração. Ele representa o débito cardíaco, tá? Tudo que está em rosa é a mangueira. E o que eu acabei de fazer, o que o Adailton acabou de fazer com essa mangueira, que foi ter a capacidade de apertar o final dessa mangueira, está representada pela minha arteríola. A gente viu que a arteríola tem a capacidade de abrir, tem a capacidade de fechar. Então, o Adailton falou que para eu poder aumentar a pressão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reduzir o final dessa mangueira. Ou seja, eu tenho que reduzir essa arteríola. Então, vejam só, gente. Se eu venho aqui nesse local que está preto e aperto, você imagina que a água esteja passando do coração em direção à arteríola. Saiu do coração, acompanha. Passou pelas grandes artérias, pela artéria aorta, ok? E agora ele está indo em direção à arteríola. Eu vim aqui nessa arteríola e eu fechei, eu reduzi o tamanho dela. O que aconteceu com a pressão dentro das minhas grandes artérias? Se eu fecho, se eu reduzo o tamanho da arteríola, Aumentou mais. vou aumentar a pressão arterial dentro dessas grandes artérias. Agora imagina que eu dou um remédio e essa medicação vai lá e abre todinha essa arteríola. O que vai acontecer com a pressão dentro dessas grandes artérias? Abrir E a vai arteríola. normalizar. Ela vai reduzir. Ou seja, se eu abro a arteríola, o sangue passa mais frouxo, ou seja, a pressão reduz. Se eu fecho a arteríola, o sangue passa mais apertado por ali, ou seja, eu aumentei a pressão. Então, observa que nesse slide que eu trouxe para vocês aqui, embaixo está dizendo o seguinte, a pressão arterial média, a PAM, a pressão arterial média da gente, ela depende de quê, gente? Ela depende do seu débito cardíaco, ou seja, depende da força de contração do coração e depende da resistência periférica total, ou seja, depende da resistência vascular, depende do quanto que os vasos da gente estão fechados. Se o vaso estiver muito fechado, significa que a resistência ali está aumentada. Se o vaso estiver aberto, significa que a resistência vascular está diminuída. Vaso fechado, aumenta a pressão. Vaso aberto, reduz a pressão. Estão entendendo, gente? Tudo bem aqui? Tranquilo? Então, vamos imaginar o seguinte. Pega uma pessoa
que esteja com a pressão ali, vamos supor, 150 por 80. 150 por 80. O que significa aqueles 150? Ou 15? O que significa esses 15 que está ali? Que a pressão sistólica está maior que a diastólica. Quem é, Cleison, quem é esse 150? O que ele representa? Quem é ele? Ele reflete o trabalho de quem? Do seu coração A força do sangue ou dos na vasos? pressão arterial ali. Certo. Mas ele reflete o trabalho, a força do seu coração, ou ele representa o quanto que os seus vasos estão fechados? Você acha? Representa a força ali na saída do A coração em força da direção saída à do coração, artéria. exatamente. Então, quando você vê lá, uma pessoa, por exemplo, fazer uma atividade física, o cara está lá correndo, como é que vai estar a força de contração do coração dele? Vai estar altíssima. Se você pegar uma pessoa durante atividade física, você vai ver que a pressão máxima dele, ou a sistólica, tá, ela vai estar bem alta. Por quê? Porque ela está representando a força de contração do coração da pessoa. Entendeu? Agora, quando você olha lá uma mínima, por exemplo, 12 por 8. 8 é a mínima, 8 é a diastólica. Vamos dizer que você esteja com a pressão 13, tá? Está um pouco alta, a máxima. Agora, essa mínima, vamos dizer que ela esteja lá em 10, em 11, por exemplo. O que acontece? O que significa essa pressão mínima, gente? Essa diastólica? Ela representa um canto de cá, ó. Ela representa o que está à sua direita. Ela representa o quanto que os vasos da pessoa estão fechados. Lógico que a tendência é, à medida que você feche os vasos, essas arteríolas, o que vai acontecer com o coração? Ele vai ter que fazer mais força para espremer o sangue por ali. Porque ali não vai estar mais em 80, ali vai estar em 100. Ele vai ter que trabalhar com mais força, que não, aquela 120 não vai adiantar muito, ele vai ter que jogar para 130, 140, tá? Então, por isso, gente, que a gente fala que a pressão arterial média, ela é um resultado, tá, do seu débito cardíaco associado à sua resistência vascular periférica. Por isso que quando você pensa, por exemplo, eu vou dar uma medicação para poder reduzir a pressão arterial do sujeito, tá? Preciso reduzir a pressão de alguém. Se eu der um vasodilatador para essa pessoa, uma medicação que seja vasodilatadora, eu vou estar ajudando a reduzir a pressão ou vou estar ajudando a aumentar essa pressão? Vamos pensar em cima disso tudo que eu falei. Você dá um vasodilatador. Aonde esse vasodilatador vai agir, gente? Em qual estrutura? No débito cardíaco, ali, no coração, nas grandes artérias ou nas arteríolas? Um vasodilatador, eu acho, professora, que vai nas arteríolas que estão... Gente, é o único que consegue fazer vasodilatação, gente. Lembra que eu falei no início? O único que tem a capacidade de abrir Isso. e de fechar é a arteríola. Então, quando você dá um vasodilatador para alguém, significa que você está indo lá nessas arteríolas e está fazendo o que com elas? Você está abrindo a arteríola. Se você abre a arteríola, se você reduz a resistência do vaso, o que vai acontecer com a pressão do sujeito? A pressão aumenta ou a pressão diminui? Diminui. Diminui, entendeu? Por isso que quando você chega com alguém, gente, alguém que já foi levar um parente, né, uma pessoa no hospital que estivesse passando mal por causa de uma pressão alta, quem já trabalhou, eu tenho certeza que, da galera que está me escutando, eu tenho certeza que pelo menos uns 2 ou 3 já trabalharam no hospital, né? Vocês devem saber que quando chega alguém com pressão alta, uma das coisas que você faz é o quê? Utilizar um vasodilatador, seja uma medicação, para reduzir a pressão arterial daquele indivíduo, tá? Agora vamos pensar numa outra situação que tem a ver com pressão. Se eu dou para esse indivíduo que está com pressão alta, o que é pressão alta? Pelo que vocês estão vendo ali, é muito líquido para pouco espaço, concorda? Então, se eu de repente eu dou, por exemplo, um diurético para esse indivíduo, se eu dou um diurético, o que eu estou fazendo com a pressão dentro da artéria?
Quando eu dou um diurético, eu estou pegando aquele líquido que era sangue e parte desse líquido eu estou transformando em urina. Ou seja, eu estou jogando aquele líquido que está dentro do vaso para fora do vaso. Então, quando eu dou esse diurético, o que eu estou fazendo com a pressão do sujeito? Tá diminuindo a pressão. Estou diminuindo a pressão. Exatamente. Então, é outra estratégia, é outro tipo de medicamento que a gente utiliza para tratar a hipertensão. Entendeu? Então, vasodilatadores são classes de medicamentos que a gente utiliza que são antihipertensivos. Você pensar em diuréticos, também são outras classes de medicamentos que vão reduzir a pressão arterial, porque ele vai estar tirando o excesso de volume de dentro do vaso. Entendeu? Quando você pega, por exemplo, vamos imaginar um medicamento que vai lá no coração, porque vocês não estudaram um processo que a gente chama de potencial de ação cardíaco. Nesse potencial de ação cardíaco, né, existe um processo que vocês iriam ver que o cálcio é extremamente importante para conseguir fazer o coração da gente contrair com força. O cálcio nesse coração, no próprio potencial de ação cardíaca. Então, se eu vou lá e bloqueio esses canais de cálcio, tá? Se eu vou lá, ou então, reduz a quantidade de adrenalina, alguma coisa assim que esteja fazendo esse coração trabalhar com mais força. O que vai acontecer com a pressão arterial desse indivíduo? Bloqueei a adrenalina ou então bloqueei o canal de cálcio? O que eu vou estar fazendo com a força de contração do coração? Se eu estou com menos canal de cálcio aberto no músculo cardíaco, ou menos adrenalina podendo agir nesse coração, a tendência vai ser a força de contração dele reduzir. Então, consequentemente, eu acabo reduzindo a pressão arterial também. Então, assim, gente, quando você pensar em medicamentos para pressão arterial, vocês vão, assim, existe uma gama, uma quantidade de classes de medicamentos antihipertensivos muito grande. Muito grande, por quê? Porque às vezes a pessoa, ela tem pressão alta porque o vaso dela, por questão hereditária, por exemplo, não consegue dilatar direito. Ou então, às vezes, a pessoa tem um problema renal, né? E por conta desse problema renal, ela não está conseguindo jogar para fora aquele excesso de líquido que ele tem dentro do vaso sanguíneo, tá? Ou então porque a pessoa consome muito sódio e não está conseguindo se livrar daquele excesso de líquido dentro do vaso sanguíneo. A pressão aumenta. Ou é porque a pessoa ela é muito estressada, por exemplo, o coração trabalha com muita força, aumento da pressão sistólica. Entendeu? Então, assim, quando você pega o indivíduo, o que serve para um, não serve para todos. São vários os motivos que levam os indivíduos a terem hipertensão. Mas, normalmente, quando você pensa num quadro hipertensivo, você tem que pensar o quê? Ou eu tenho que abrir o vaso, ou eu tenho que tirar esse excesso de líquido do dentro do vaso, ou eu tenho que reduzir o débito cardíaco, a força de contração desse coração. Se eu faço uma dessas coisas, a tendência vai ser a pressão arterial cair, tá? E o que faz, normalmente, as pessoas serem hipertensivas? Quais são, por exemplo, as causas da hipertensão de uma forma geral? Tá? Algumas eu acabei apontando aqui para vocês. Uma pessoa, por exemplo, que faz uma ingestão muito grande de sódio. Tudo quanto é alimentos ricos em sódio que você ingere, aquele sódio ele vai para dentro do seu vaso sanguíneo e por onde aquele sódio for passando, ele vai puxando a água do seu tecido e jogando essa água para dentro desse vaso aqui. Então você imagina como se eu tivesse a mangueira e eu estivesse colocando nessa mangueira muito mais água do que essa mangueira aguenta. Inclusive, eu posso pegar uma mangueira lá na frente mais fina e por causa daquele excesso de água, por exemplo, eu posso acabar rompendo aquela mangueira, tá? Então, isso é hipertensão. Por isso que a gente fala que o sódio, a pessoa, por exemplo, que come muito sal, ela vai tender a ter a pressão mais alta por conta desse acúmulo excessivo de líquido dentro do vaso sanguíneo. Não se esqueçam de que pressão alta é o quê? É muito líquido para pouco espaço. Ou é porque esse espaço não está abrindo, o vaso não está dilatando, ou é porque realmente eu estou segurando essa água dentro do vaso
ou é porque quem joga essa água, quem movimenta essa água para dentro do vaso, está trabalhando de uma forma muito forte, muito intensa. Tá? Então, quando você pensa em hipertenso, você tem que pensar nesses 3 aspectos. Ok? E aí, por exemplo, além da ingestão excessiva de sal, você pega uma pessoa, uma outra situação, que é muito comum nós encontrarmos, né, situações de hipertensão nos indivíduos idosos. Você pega um grupo de pessoas novas, né, pessoas jovens, lógico que isso tem aumentado muito, né, mas é muito mais difícil você encontrar um jovem hipertenso do que um idoso hipertenso. Você pega um grupo de idosos acima de 50 anos, você vai observar que pelo menos 50% deles vão sofrer de hipertensão. Então, quando a gente vai envelhecendo, uma das coisas que acontece, essas artérias que vocês estão vendo aqui, elas ficam mais rígidas, elas ficam mais endurecidas. Então, na hora que o sangue vai passar por ela, ela não consegue acomodar, ela não consegue dilatar tão bem. Então, a tendência vai ser a pressão também aumentar. Além disso, existe ainda o fator hereditário. Por exemplo, se você tem pai hipertenso, você tem mãe hipertenso, pode esperar que você tem grande chance também de sofrer hipertensão arterial. Ok? As causas são várias, né? Quando você pega, por exemplo, né, tem situações que a família, por questões, né, hereditárias, ela não consegue fabricar substâncias tão bem que fazem os vasos, as arteríolas dilatarem. Então, se você não tem dilatação da arteríola, você não acomoda o sangue e a pressão ela tende a aumentar. Ok? Outra coisa é a raça. É mais comum que as pessoas da raça negra, principalmente os homens, eles desenvolvam mais hipertensão, né? Hereditariedade, como eu falei, o envelhecimento, o uso de álcool, a ingestão excessiva de sódio, a obesidade, a falta de atividade física. Então, tudo isso faz com que a gente tenha, né, pessoas que têm problemas renais, por exemplo, né, se o rim não funciona bem, o objetivo do rim, uma das coisas que ele faz, é, além de jogar o excesso de líquido para fora, existe um sistema que vocês irão estudar em MOF 3, chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. É um sistema onde ele faz essa regulação da quantidade de líquido que a gente tem no corpo, da quantidade de sódio que a gente tem no corpo. Tanto que existem medicamentos para hipertensão que eles agem nesse sistema renina-angiotensina-aldosterona, para poder ajudar a fazer um controle da pressão arterial, caso sejam os rins, né, os responsáveis pelo aumento dessa pressão arterial, tá? Então, esses seriam alguns fatores, como eu falei para vocês, que levam o indivíduo a ser hipertenso. E quando você, imagina o seguinte, a pressão do sujeito começou a aumentar, tá? Vocês são, a maior parte de vocês aqui são novos ainda, né? Podem não ser hipertensos, né? Só que em vários momentos da vida de vocês começaram a ter episódios de aumento de pressão arterial. Só que esse episódio, ele não foi à frente por causa de um sistema que é um sistema de regulação da pressão arterial a curto prazo, tá? Que a gente chama de mecanismo barorreceptor. E quando a gente pensa em controle da pressão arterial, gente, controle da pressão arterial, ele acontece de duas formas. A curto prazo e a longo prazo. Do tipo, minha pressão variou agora, nos próximos minutos ou segundos eu vou tentar corrigir. Isso é um mecanismo de correção de curto prazo. Agora existe a correção a longo prazo. O que é a correção de longo prazo? Nos próximos dias, próximas horas ou dias, vamos tentar fazer esse controle da pressão. Esse é o controle a longo prazo. Então, quando você pensa em controle a curto prazo, quem você tem que pensar primeiro, né, quem faz essa regulação, são, na verdade, receptores, chamados de baroreceptores. Baro significa o quê, gente? Baro significa pressão. Então, a gente tem receptores de pressão no nosso corpo. Aonde estão esses receptores de pressão no nosso corpo? Eu coloquei outro desenho para vocês. E eu queria que vocês observassem, tá? Essa artéria
Vê se vocês conseguem localizar a aorta. A aorta ela está em vermelho, ok? E nós vimos que a aorta ela tem um arco, a gente chama de arco da aorta. Esse que está em vermelho aqui que vocês estão vendo. No arco da aorta, gente, é um local que a gente vai ter muitos desses receptores, tá? O que é o receptor? Você tem a célula nervosa, neurônio, e na ponta do neurônio, lá nos dendritos, você tem os receptores. Então, é como se essa ponta desses dendritos, desses receptores, estivessem dentro do vaso sanguíneo. Na hora que o sangue ele passa ali com muita força, ou seja, a pressão está muito alta, ela esmaga esses receptores e ele vai enviar um sinal para o sistema nervoso dizendo, epa, a pressão está alta. E ao mesmo tempo, quando a pressão está muito baixa, o sangue vai passar por essa região de uma forma mais leve, e se ela for muito leve, vai acontecer a mesma coisa. Os receptores identificam essa pressão baixa e vão encaminhar essa resposta ao sistema nervoso. Então, aonde estão esses baroreceptores, gente? De onde partem essas células nervosas que captam essa variação de pressão? Um dos locais é esse, que eu mostrei para vocês aqui, que é o arco da artéria aorta. E o outro, gente, observa que no arco da artéria aorta tem um vaso, tá? Que sobe e vai lá para cima, vaso maior. E esse vaso, que é o que vai lá para o nosso braço, e tem um ramo dele que vai lá para o nosso pescoço, tá? E essa pontinha está lá na região da carótida daquela artéria, que quando a gente pega aqui, ela pulsa, tá no pescoço, ela pulsa. Então, dentro dela, no seio carotídeo, lá na artéria na artéria carótida, existem também baroreceptores dentro dela. Então, na hora que ele observa que a pressão, por exemplo, está baixa demais, ele vai pegar essa informação e vai mandar essa informação para o sistema nervoso. Quando a gente estudou o sistema nervoso, vocês devem se recordar que eu falei a respeito do tronco encefálico. E no tronco a gente estudou o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. A ponte e o bulbo, gente, são regiões que eu havia comentado com vocês que são responsáveis por fazer o controle da nossa pressão arterial. Então, quando você pensa em pressão, qual é a parte do sistema nervoso que vai controlar a nossa pressão? Região do tronco encefálico. Por que ele consegue controlar? Porque na hora que esses receptores estão na aorta e na hora que o receptor que está na carótida identifica que a pressão ou está alta ou está baixa, essas células nervosas vão pegar essa informação, observa que elas estão saindo de lá em azul, essa linha azul que vocês estão vendo, ela parte dessas duas artérias e essa informação ela é jogada, ela é encaminhada para essa região do nosso bulbo, por exemplo. Então, o bulbo vai identificar, epa, a pressão do jeito está alta ou está baixa. Mediante isso, ele vai tentar fazer algo para poder fazer essa correção da pressão. Como que ele vai fazer essa correção da pressão? Aí a gente vai ter que voltar na aula que eu dei para vocês há 4 ou 5 semanas atrás, quando a gente falou de simpático e parasimpático. Vocês devem se recordar, quando a gente estudou o simpático, a gente assimilou, a gente associou o simpático a uma situação de você fugindo do ladrão. Lembram disso? Você correndo do ladrão, como é que fica a sua frequência cardíaca? Alta. Ou então, segunda situação, você está, falando agora de parasimpático, você está deitado lá na praia, cheio de dinheiro no bolso, tá? Você bem tranquilo. A gente pegou essa situação e associou o parasimpático. Então, quando você pensa em parasimpático, o que esses neurônios que partem lá da região, né, da região crânio-sacral, o que esses neurônios fazem com o coração? Eles reduzem a frequência cardíaca. Então, no simpático, a gente viu que aumenta a frequência, e no parasimpático, a gente viu que reduz a frequência cardíaca.
Então, vamos juntar tudo isso que eu falei até aqui agora. Se a pressão do sujeito está alta, por exemplo, vou pegar alta primeiro, tá, gente? Os baroreceptores da artéria identificam que a pressão está alta, mandam essa informação lá para o nosso bulbo, centro do controle da pressão arterial, e a partir disso, se a pressão está alta, o que essa região vai fazer? Ela vai estimular os neurônios parasimpáticos. Então, esses neurônios parasimpáticos, eles vão sair da região também do tronco e vão jogar, observa que agora ela está em vermelho. Observa que tem uma linha saindo em vermelho, e essa linha que está saindo em vermelho lá do tronco está indo para duas estruturas no coração. Quais estruturas são essas? Nódo sinoatrial, nódo atrioventricular, que a gente viu na aula passada. A gente viu que esses nódos, eles que fazem o coração da gente bater. Só que é simplesmente bater. Essa coisa de bater rápido ou bater devagar é o sistema nervoso quem controla. Ok? Eu tirei o coração do indivíduo, coloquei na minha mão, o coração vai continuar batendo. Só batendo normal. Agora, se ele estiver ligado a um neurônio simpático, e esse neurônio simpático estiver ativando esses nódos, o coração trabalha rápido. Se o neurônio parasimpático estiver ligado a esses nódos, estiver excitando esses nódos, o coração trabalha rápido. Tudo bem? Então, quando você pensa em um indivíduo está com a pressão alta, volto a falar, a pressão aumentou, para o receptor detector aqui na artéria, mandou o impulso tronco, do bulbo especificamente. Esse tronco vai mandar uma resposta através de um estímulo parasimpático, e esse estímulo parasimpático vai agir no coração, mandando o coração reduzir o trabalho, ou seja, a força de contração do coração, e reduzir a frequência cardíaca. Então, se eu reduzo a força ou eu reduzo a frequência, observa, reduzir a força, reduzir a frequência, o que eu estou fazendo com o débito cardíaco da pessoa? Reduz. O que eu estou fazendo com a pressão arterial? Reduzo também. Então, a pressão estava alta, identificou, mandou para o sistema nervoso deu uma resposta através de um neurônio para. Muito difícil, gente? Agora, por outro lado, quando você tem uma pressão que está muito baixa, por exemplo, vai acontecer o mesmo mecanismo, só que a resposta vai ser diferente. Então, se a pressão está baixa, o baroreceptor lá que está lá na carótida identificou que a pressão está baixa, manda essa informação pro sistema nervoso, e o sistema nervoso, o tronco, né, vai e manda agora uma resposta, não mais pelo parasimpático. Ele vai lá na sua medula, que a gente viu que na região tóraco-lombar saem as fibras simpáticas, neurônios simpáticos, e esses neurônios simpáticos, eles vão lá nos seus nodos também e aumentam a sua frequência e aumentam a força de contração do coração. Com isso, a pressão que estava baixa, ela começa a aumentar. Gente, faz um teste para você ver. Quando a sua pressão cair demais, tenta colocar a mão no punho, no pulso, quer dizer, observa como é que o seu trabalho cardíaco vai estar aumentado na tentativa de compensar aquela pressão que está baixa. Entendeu? Então, quando você está reduzindo a pressão arterial, sua pressão caiu por algum motivo, você vai ver que o seu corpo ele vai começar a trabalhar em questão de segundos. Então, bora, coração, vamos trabalhar mais rápido para tentar corrigir essa hipotensão inicial. Quem é que faz isso? As fibras simpáticas. Então, se a pressão está alta, eu vou tentar reduzir estimulando uma fibra parasimpática. Se a pressão está baixa, eu vou tentar fazer essa correção através de uma fibra
simpática, tá? Então, o que eu vou pedir para você? Nos próximos, só que hoje eu tinha falado com vocês, né, gente, que a gente iria pegar até o horário do intervalo para depois ter transformar essa aula em aula prática. Não foi isso que eu falei com vocês na turma passada? Na aula passada? Vocês conseguem relembrar? Foi isso, não foi? Então vou fazer o seguinte, eu vou pedir para depois vocês treinarem, então, em casa. O seguinte para mim, que eu ia pedir para vocês treinarem aqui, mas vão treinar em casa. Qual é o circuito para controlar rapidamente uma queda da pressão? E qual é o circuito para você regular rapidamente a elevação da pressão? Certo? Então, é só você falar, pressão está baixa, para o receptor detector, manda informação para o sistema nervoso, e a resposta que ele dá quando a pressão está baixa é ativar uma fibra simpática para aumentar essa pressão. Agora, quando a pressão está alta, para o receptor detector, manda informação para o sistema nervoso, ele vai dar uma resposta através de uma fibra parasimpática. Para quê? Para reduzir essa pressão arterial. Então, dessa forma, você consegue fazer o controle, que é um controle a curto prazo da pressão arterial. Tudo bem, gente? Quem não entendeu? Bem? Eu acho que tá, né? Ninguém falou, tô achando que vocês estão focando aí. Saber do trem. Vamos continuar. Aí, olha só. Então, isso que eu expliquei para vocês aqui é o controle a curto prazo. Agora, vamos imaginar como é que seja esse controle a longo prazo da pressão arterial. Tá? O controle a longo prazo, ele acontece o seguinte, gente. Vamos pegar esse mesmo desenho aqui agora, só que a gente vai reduzir. A gente vai reduzir, é como se eu estivesse pegando da arteríola para frente, tá? Então, eu vou botar no outro desenho para vocês entenderem melhor. Ó, arteríola, associa com o desenho anterior. Na arteríola, no finalzinho dela, a gente tem um anel de músculo liso que a gente chama de esfíncter pré-capilar. Ela funciona igualzinho a arteríola. Ela abre quando tem que mandar mais sangue e ela fecha quando tem que mandar menos sangue, tá? E aí, depois desse esfíncter, observe esse vaso pontilhado, que é o capilar. A gente viu que ele é cheio de furinhos para facilitar a troca de nutrientes, a troca gasosa. E depois dele, a gente tem veias pequenininhas, que são as vênulazinhas, que juntam com outras veias médias, que juntam com outras veias grandes, até você formar veia mesmo. Ok? Então, você tem artéria, arteríola, capilar, vênula, veia. Ou seja, da artéria lá na frente voltou a ser veia. Melhor, passou a ser veia, certo? Então, o que eu queria chamar a atenção desse desenho é o seguinte. Os capilares, que é o que eu desenhei aqui para vocês, são eles que nutrem os nossos tecidos. Então, eu coloquei aqui embaixo para vocês um grupo de células representando as células do seu tecido. O controle, gente, a longo prazo, aquele que acontece nas próximas horas, próximos dias, que regulam a pressão da gente a longo prazo, ele depende muito dos seus rins, depende muito de uma série de coisas. E ele vai, para você ter esse controle a longo prazo, você vai precisar muito disso que eu vou falar agora, que é o metabolismo dos seus tecidos. Eles ajudam também a controlar a sua pressão arterial. Como é que ele faz esse controle a longo prazo? Olha só, essas células que estão aqui embaixo, elas estão trabalhando ali, 24 horas por dia, certo? Quanto mais você coloca essas células para trabalharem, mais ela vai gastar, mais ela vai consumir oxigênio, certo? Quanto menos ela trabalhar, menos ela vai consumir oxigênio, quanto consumir nutrientes. Então, vamos imaginar que eu tenho ali, né, uma quantidade de sangue chegando normal para essas células aqui. E, por algum motivo, essas células começam a trabalhar um pouco mais. Você aumentou o metabolismo naquele local. Quando você faz isso, gente, acontece um mecanismo que eu não vou explicar para vocês, que pode confundir um pouquinho nesse momento a cabeça de vocês,
Mas é um mecanismo que ela vai precisar de mais oxigênio, e por precisar de mais oxigênio, você altera o pH desse tecido, você altera toda a estrutura daquele tecido, e para fazer essa compensação, esse tecido começa a liberar uma substância chamada de óxido nítrico. O que é o óxido nítrico? Gente, o óxido nítrico, ele é um potente vasodilatador. Então, você imagina que naquele local, por eu estar com o metabolismo aumentado, eu liberei uma substância que é vasodilatadora, o óxido nítrico, e essa substância, ela vai se difundir por esses vasos, e ao chegar aqui nessa arteríola, tá, nesse esfíncter pré-capilar, quando essa estrutura ela recebe esse óxido nítrico, o que vai acontecer com essa estrutura? Ela vai abrir, ela vai dilatar. Então, vai acontecer exatamente o que a gente viu aqui, essa figura, tá? Você lembra que eu falei que se eu abrir as minhas arteríolas, o que vai acontecer com a minha pressão arterial? Se eu abrir essas arteríolas, porque o meu metabolismo ali naquela região está aumentado e aquelas células dali estão fabricando óxido nítrico. Dilatou as arteríolas. Quem pode falar para mim o que vai acontecer se eu dilato essas arteríolas? O que vai acontecer com a pressão? A pressão vai baixar. A pressão vai baixar. A pressão vai baixar. Por isso, gente, olha que interessante. Quem de vocês tem histórico familiar de hipertensão? Fica aqui a dica, tá? Quem de vocês tem, meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa, etc e tal. E eu tô acabando de falar aqui para vocês que se você coloca as suas células para trabalhar no metabolismo mais acelerado, tá, mais dinâmico, as suas células vão obrigar, porque elas estão precisando de mais sangue, então elas vão obrigar os seus vasos que estão no corpo a fazer o quê? A dilatar para ver se elas recebem mais esse sangue. Só que você imagina, igual o colega falou aqui, se eu dilatar essas arteríolas que eu tenho no corpo para dar mais sangue para o meu tecido, que ele está precisando, a tendência vai ser a pressão do indivíduo reduzir. Por isso, inclusive, gente, você já deve ter presenciado algumas pessoas que estão malhando, etc e tal, e de uma hora para outra, a pessoa às vezes até desfalece, ela cai, ela desmaia. Porque às vezes a atividade física ela foi tão intensa, dilatou tanto os vasos sanguíneos, que a pressão acabou caindo demais. Por isso que é muito comum vocês observarem algumas pessoas desmaiando na prática de atividade física, ou seja, por conta desse mecanismo, ou seja, por conta de uma hipoglicemia, por exemplo. Tá? Então, quem tem histórico de hipertensão, uma das coisas fundamentais é você fazer uma atividade física para que você não vá no mesmo caminho que a tua família foi. Mas aí, gente, não adianta você chegar em casa agora que você tem uma avózinha, você tem uma mãe lá super hipertensa, mas a senhora falou um negócio ali que é massa, eu acho que eu vou aplicar em você. Gente, não. Por quê? Para uma pessoa que já é hipertensa, a gente está falando de um trabalho preventivo a princípio, tá? Uma pessoa que já é hipertensa e se beneficiar desse recurso, ele tem que antes fazer um teste ergométrico, uma série de exames para saber se ele se enquadra nesse perfil ou não. Entendeu? Se ele pode praticar atividade física ou não. Tá certo, gente? Então, a outra coisa que a gente pode utilizar para poder fazer esse controle da pressão arterial, só com controle agora a longo prazo, seria essa situação, né, que ela é controlada pelo nosso metabolismo celular. Então, um jeito de aumentar, a tendência vai ser os vasos dilatarem, e dilatando aqui as arteríolas, dilatando os vasos, a tendência vai ser a nossa pressão arterial, ela reduz. Entendeu? Então, quando você aumenta o trabalho vascular, aumenta o trabalho celular, a tendência vai ser você conseguir fazer uma melhor manutenção da pressão arterial, tá? E outra coisa, gente, importante também. Aí você fala assim, a professora falou ali que quem é hipertenso, né, não pode de qualquer jeito assim fazer atividade física. Na verdade, gente, essa questão de ser hipertenso é uma coisa que às vezes é até difícil de se fechar o diagnóstico, né? É muito comum, às vezes, porque você estava passando por uma semana difícil,
né? Ou foi uma semana, às vezes, que você exagerou no sal, ou coisa parecida, e você foi medir sua pressão, a pressão estava lá em cima. Aí você sai, ai meu Deus, eu estou com pressão alta, eu sou hipertenso. Gente, uma coisa é você ser, outra coisa é você estar naquele momento. Uma pessoa, para ela ser considerada de fato hipertensa, e a partir daí ela começa a utilizar as medicações e tudo mais, né? Não é simplesmente assim, porque eu medi a pressão uma vez na vida, ela estava alta, eu sou hipertensa. Tá? Então tem todo um estudo que é feito em cima disso, né? Para você, por exemplo, né? Todos os dias eu estou medindo a minha pressão, mais ou menos 2 vezes ao dia, no mesmo horário, e observo que a pressão, ela sempre está alta. Epa, sempre está alta, então vamos realmente investigar. Então você vai no cardiologista, ele vai pedir uma série de exames para você, né, vai fazer um mapeamento para saber se você está tendo momentos de hipertensão ou se a sua pressão ela realmente está alta. São momentos esporádicos, que às vezes tem a ver com o emocional, de fato você está hipertenso, né? Então, aí, a partir disso, ele vai investigar como é que está o trabalho do rim, como é que está isso, né? Então, assim, de acordo com aquelas coisas que a gente discutiu hoje, que poderiam levar uma pessoa a estar com pressão alta, é que ele vai conseguir fazer o filtro, e a partir daí, né, se você realmente foi diagnosticado, né, como um paciente hipertenso, de acordo com as características que você apresenta, de alterações que estiveram presentes no seu exame, por exemplo, então você vai poder dizer, não, então eu vou ter que tomar uma medicação que vai ser uma medicação vasodilatadora, vai ser um diurético, vai trabalhar bloqueando o canal de cálcio no meu coração, vai inibir a adrenalina, entendeu, gente? Então, assim, para você realmente chegar a um consenso, saber se de fato você é ou você está e o que vai ser utilizado, tem toda uma estratégia, tem todo um percurso que você tem que caminhar para conseguir chegar de fato a esse diagnóstico. Entendeu? Gente, até aqui. Querem perguntar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Tem alguma experiência para contar que tem a ver com professora, isso que está? Geralmente, eu trabalho no PSF aqui. Geralmente, quando um paciente com a pressão alta, elevada, o médico pede para fazer um acompanhamento de 7 a 10 dias, verificando a pressão num determinado horário. E voltar na semana seguinte e mostrar ele o resultado. É isso aí. É isso aí. Até para você conseguir encaminhá-lo para o cardiologista, entendeu, Cleiton? Porque Isso, desse modelo, ele faz isso mesmo. Porque senão você imagina, se todo mundo, por causa de um pico hipertensivo por algum motivo, né? E a gente, por exemplo, a gente está numa situação que às vezes você tem plano de saúde, você não tem, mas como é que você vai superlotar os serviços públicos, né? Que às vezes o paciente, às vezes ele não precisa e tem o outro que precisa também, né? Então, assim, é uma coisa que se utiliza realmente essa estratégia, né? Essa estratégia, né, que você acabou de relatar aqui, né, e a partir disso, ao chegar no cardiologista, não vai olhar para a cara dele, mediu a pressão e também, a partir disso você vai tomar essa medicação, né, não é assim não, ele tem que passar por todo uma quantidade de exames, né, para a partir daí ele realmente saber de qual problema que se trata, dentre tantos que a gente viu hoje na aula sobre hipertensão, tá? Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Tranquilo? Tudo bem até aqui? Então, vejam bem, gente. O que acontece aqui? Eu gostaria de passar para vocês. A gente só tem mais uma aula sobre sistema cardiovascular. E aí depois, na próxima aula, a gente vai ver sobre as patologias cardíacas, a gente vai falar de várias delas. E depois a gente vai entrar em sistema respiratório. E eu gostaria de pegar a parcial de vocês, eu vou dividir a parcial em 2 momentos, tá? Vai ter uma atividade, essa é a segunda parcial que eu estou me referindo, tá, gente? Vai ter um momento em que vocês irão fazer um estudo dirigido, né, com as perguntas que eu vou estar editando para vocês hoje, durante a aula.
E depois vocês irão, quando a gente estiver estudando o sistema respiratório, vocês vão incluir essas outras perguntas que eu vou colocar no questionário para vocês. Quem assistiu minha aula na semana passada, quem assistiu minha aula, né, hoje, já pode ter certeza que de olho fechado você faz essas perguntas. Aí você vai guardar, você não vai me enviar ainda. E quando eu terminar de dar respiratório, eu vou ditar as outras 5 perguntas e a partir daí vocês vão juntar tudo em um questionário só e irão me entregar na data que eu vou estipular para vocês. Tá bom, gente? Então, eu gostaria que todos vocês pegassem caneta, né, pegassem lápis, alguma coisa assim, porque eu vou estar ditando essas perguntas aqui para vocês que vocês já possam começar a elaborar as respostas, tá? Para já fazer a metade da nossa parcial. Bom, galera? Posso começar então a ditar? Calma aí, professor, um instantinho. Guardo sim. E lembrando para vocês, gente, que eu sempre falei, inclusive o pessoal que já fez essa disciplina comigo no período passado, né, sabe que normalmente as minhas parciais, elas vêm em cima de participação. Eu sempre deixei isso bem claro para vocês. E assim, toda semana eu estou vendo a participação dos mesmos alunos. É uma pena que sempre são os mesmos. Fico feliz, assim, me sinto orgulhosa de quem está aqui hoje, né? Eu acho que consigo gravar o nome de vocês todos aqui, porque são as mesmas pessoas que estão aqui toda semana, né? Então eu queria parabenizar todos vocês, dizer que eu estou feliz por vocês estarem aproveitando, né? Apesar desse momento difícil que a gente está passando, eu acredito que vocês não vão, apesar de tudo isso, não vão sair, pelo menos da minha disciplina, né, essa minha tentativa, minha angústia, né, não deixar vocês saírem iguais vocês entraram na disciplina. Né? Eu acredito que se você realmente conseguiu aproveitar essas aulas, a percepção que vocês estão tendo a respeito do sistema nervoso, sistema cardiovascular, eu acho que ela é bem diferente aquele pensamento que você tinha quando você iniciou a disciplina, né, comigo no início do período. Então, eu queria parabenizar vocês que estão aqui toda semana, né, dizer que eu estou orgulhosa e feliz pela participação de vocês, né, e eu vou estar passando para vocês essas questões, né, elas valem como participação, então quem está aqui vai estar tendo acesso a essas questões. Não sei ainda como que vai ser dado para as pessoas que não estão presentes aqui toda semana, mas depois eu vou pensar direitinho de como que vai ser essa estratégia. E eu queria então ditar essas perguntas para vocês. Bom, gente? Então vamos lá, primeira pergunta. Coloquem aí, escreva. A circulação sistêmica e pulmonar. Descreva a circulação sistêmica e pulmonar. Segunda questão. De que forma os impulsos elétricos são gerados e conduzidos .
ao longo do coração. Terceira questão. Descreva a primeira e segunda bulha cardíaca. Descreva a primeira e segunda bulha cardíaca. Quarta questão. Como ocorre o controle da pressão arterial a curto prazo mediante os baroreceptores caso a pressão esteja baixa. Ou seja, quando a pressão está baixa, como é que o baroreceptor vai fazer para poder controlar essa pressão arterial, tá? Professora, Fala, meu amor. mediante o quê? Mediante os baroreceptores, caso a pressão esteja baixa. Obrigada. Nada. Agora, quinta e última. Quais fatores interferem na pressão arterial? Esse aqui, gente, é exatamente esse slide que eu atendi vocês. Tá? O que interfere na pressão da pessoa? Lembra? Força de contração do coração e a resistência vascular, ou seja, quanto que o vaso está aberto ou fechado e o quão forte o coração da gente bate. Tá? Sei que você pode falar com suas palavras, não tem problema não. Quais fatores interferem na pressão arterial? Volume de líquido dentro dos vasos também, né? Todos aqueles fatores que a gente descreveu durante a aula. Bom, gente, tranquilo? Querem fazer algum comentário? Querem fazer alguma pergunta? Tá tudo bem aí? Vai ser individual? Individual. A ansiedade também interfere muito, né, professor? Muito, muito, porque a ansiedade, Dailton, ela faz o quê com a nossa... A ansiedade, ela mexe com o lado esquerdo aqui do slide ou com o lado direito? Ansiedade do lado esquerdo. Lado esquerdo. Não, lado aqui, esquerdo. ó. Eu falo aqui, nesse quadro aqui, mexe com débito cardíaco ou com a resistência vascular? Débito cardíaco. Débito cardíaco, mas ele também, o estresse também mexe com a resistência vascular, sabia disso? Mas no primeiro momento ele mexe com o débito cardíaco. Só que você libera, quando você está estressado, você libera uma série de substâncias químicas que elas também fazem o vaso da gente fechar. Né? Então, infelizmente, e nessa época que a gente está vivendo aí, né, o que a gente está encontrando de pessoas que estão ficando mais hipertensas ainda, né? E síndrome de pânico, com tantos problemas, né? Com certeza, infelizmente, muitos vão sair dessa confusão hipertensa. Monitorando a pressão, né? O médico passou para mim fazer duas. Duas o que, Dailton? A pressão Tá falhando, meu anjo, repete. aumentou, fica até internada essa.
Aí eu tô Tá de- fazendo o tratamento, acompanhamento. Ah, 2 vezes por semana eu faço eu faço a pressão, aí anoto, né, para levar para ele, e isso, aí ele isso. vai monitorar a pressão com o aparelho, vai colocar um aparelho para monitorar a pressão. Isso, para monitorar. Lembra que eu te falei? Para ver se você está tendo momentos ou se você de fato é, né? Ontem eu estava dando Ele essa acho que aula. pode estar um pico, né? Você pode estar tendo picos, e às vezes ela pode estar normal, mas está tendo picos por algum motivo, né? Aí você tem que pensar, será que no seu caso, então, seria um antihipertensivo, ou será que o melhor seria, por exemplo, uma medicação para reduzir a ansiedade, né? Então, assim, são várias as causas, e aí às vezes tem que saber onde você tem que mexer. Por isso que esses exames que você vai fazer nos próximos dias, Adair, eles são importantes. Principalmente esse mapeamento que você vai fazer agora. Entendeu? Ele me indicou vários exames, já fiz tudo, levar para ele, tá com uma pilha. Exatamente. E esses exames que ele te indicou, Adailton, eles tentam visualizar esses aspectos que a gente estudou aqui na aula de hoje, tá? Questões que podem reger o vaso, questões que podem reger o sistema urinário, que é quem joga para fora excesso de líquido, o emocional, né, o sistema nervoso, o trabalho cardíaco. Então, por isso que é importante essa série de exames que você está fazendo agora, né? Exatamente. Beleza, galera? Tá bom. Tranquilo, então? Querem comentar mais alguma coisa ou tá tudo bem por hoje? Tudo certinho por hoje, professora. Tudo certinho, né, gente? Então tá, jóia. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui comigo mais uma semana. E semana que vem. Semana que vem a gente tá de novo, se Deus quiser. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês. Tá bom, obrigado. Nada. Tchau, tchau. Nada, boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.